Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem fala é Franz e mais um Umbanda Consciente e Juventude. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, aos sagrados orixás, aos guias e protetores espirituais, pedindo que nos ampare nessa uma hora que estaremos aí juntos, desenvolvendo temas, consciências, percepções e conceitos sobre a Umbanda, espiritualidade, comportamento e energia. E hoje um programa especial. Não poderia faltar o meu irmão Paul, meu irmão Flávio. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo, saudações de paz e amor cósmicos, meus queridos irmãos. Muitíssimo obrigado pela permissão que vocês nos dão aí de entrar nas suas casas, nos carros, né? Quem escuta a gente pelo smartphone, tá voltando do trabalho agora, que você tenha uma boa caminhada. E hoje o tema bem interessante, algo que todo mundo experienciou pelo menos uma vez e vai experienciar pelo menos mais uma vez ao longo da vida, e espero que a gente, nas nossas humildes e singelas palavras, possamos trazer entendimento e, acima de tudo, consciência para que esse processo se torne algo natural e não um fardo pesado que se arrasta por um caminho mais longo do que ele deveria ser inicialmente, né, perdendo toda a sua função, porque o luto tem uma função e quando isso se perde, ele acaba ficando negativado, vamos dizer assim. Então hoje nós vamos compartilhar algumas informações sobre o assunto. E para você, Paul, boa noite, como você está? Boa noite, pessoal, é muito bom estarmos aqui nesse programa. Vamos falar sobre o luto, né? Vamos falar sobre esse momento que as pessoas passam, né, na vida. Vamos falar sobre o ponto de vista da Umbanda, vamos falar sobre o ponto de vista da espiritualidade, vamos falar disso também sobre o ponto de vista das emoções e como que cada um pode lidar com isso. E temos aqui um convidado especial, não é, Franz? Um convidado especial, ele é médium aqui do Terreiro, do Plenitude. Tudo bom, Tisco? Tudo bem, Franz, eu sou o Tisco, sou médium no Plenitude. E vou dar meu ponto de vista do tema. Isso aí. Como o Tisco é uma pessoa que pratica aí os desenvolvimentos da terça-feira, é um médium atuante na casa e foi escolhido para falar do tema luto, porque ele vivenciou o luto recentemente com a partida da avó dele, e ele teve algumas percepções do ponto de vista do médium. Então, do ponto de vista do médium como atuante de Umbanda, do ponto de vista da pessoa que passou por essa situação e do ponto de vista do ser humano com o seu conceito de luto, né? Então a gente vai desenvolver esse aspecto, trazendo um pouco da visão do adepto com relação a esses processos e como a Umbanda responde e ampara, como a terapia responde e ampara com as questões emocionais, como a energia responde e ampara com as questões energéticas, né? Então, até o próximo bloco, vamos desenvolver esse tema juntos. Axé! Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude.
Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Então voltamos aí, falando hoje de um assunto que é desenvolvido de forma conceitual dentro dos templos de Umbanda, o luto. Então a gente tem aí orixás que tratam da passagem, faz um desenvolvimento teológico da passagem, mas quando isso atinge de forma emocional, quando isso atinge a sua casa, às vezes fica muito difícil de lidar com o processo. Então a gente está aqui com o Tisco e eu vou fazer uma pergunta para ele. Tisco, como foi esse processo dentro da sua casa? As pessoas, o ambiente, como que ficou a receber a notícia? O ambiente, ele ficou pesado pelo fato que ninguém está preparado para receber a notícia de uma morte. E assim, consequentemente, vira o luto após isso. Mas também teve o ponto em que as pessoas começaram a se ajudar. Então eu ajudava a minha mãe, como a minha irmã ajudava o meu sobrinho a entender isso. Então, ainda mais da minha parte, que eu vivenciei a morte da minha avó por parte de pai pouco tempo antes. E assim eu já, com o desenvolvimento, eu também consegui entender um pouco mais sobre isso. E até mesmo teve sim aquele baque, um parente fazendo a passagem, porém foi bem mais, entre aspas, fácil, pelo fato de entender até o ciclo de vida e todo esse processo que ocorre naturalmente. Você se apegou à fé da Umbanda, ao desenvolvimento da Umbanda, ou foi uma coisa muito mais instinto? Quando você deu um conforto aí para sua família? Eu usei os dois lados. Então, teve sim a parte do entendimento, da visão da Umbanda sobre a passagem, como também eu usei do que eu aprendi no Espiritismo, que eu já fiz cursos no Espiritismo, e assim eu fui conciliando isso e foi tudo meio que se encaminhando sozinho. Então, de ajudar a minha mãe a entender isso, a confortar ela, até responder algumas perguntas que eu mesmo antes não saberia responder. Foram feitas essas perguntas, você como médium, foi feito... Qual que era a necessidade? Era entender a tristeza ou tirar a tristeza? No primeiro ponto era nem entender a tristeza, eu acho que seria entender o porquê que isso ocorre. O porquê o ciclo se fecha e a necessidade disso. A gente fica com essa ideia, Franz, na cabeça, né? Por que a pessoa tinha que morrer, né? Acho que essa ideia vem, né? É comum vir esse tipo de pensamento, né? E é comum porque a gente não é preparado para entender o ciclo, né? Então nós nos apegamos muito às coisas daqui, né? Então, quando eu falo em apegar, eu falo de paralisar processos, né? Então a vida é todo um ciclo. Então você tem os colegas de escola, de repente você tem os colegas de faculdade, viram colegas de trabalho, e essas pessoas vão naturalmente mudando, transformando, e chega uma hora da vida, que é o ciclo da vida, em que você tem uma mudança, né?
A física quântica fala que isso é uma mudança de holograma, né, Flávio? Sim. Mudança de estado holográfico. E o ser humano, infelizmente, não desenvolve o poder da transformação, né? E na Umbanda, embora a gente tenha orixás de transformação, a gente vivencia isso com muita dor. É claro que tem tipos e tipos de mudanças, né? No caso da morte em si, de como que elas ocorrem e por que elas ocorrem, mas apegando aí o estado do Tisco, que foi, a sua avó morreu com uma certa idade. Sim, ela tinha por volta de 83 anos. E vendo assim, eu posso estar errado, porque cada um tem um processo de vivência, mas com 83 anos, geralmente a pessoa cumpriu muitas etapas da vida, né? Então, a gente visualiza isso dentro do arquétipo da Umbanda como um arquétipo do sábio, o arquétipo do preto velho, como o último arquétipo a ser vivenciado. Então, uma vez que ela é vó, ela já vivenciou o estado de mãe e já vivenciou a filha. Então, é um processo digno e legítimo de mudança de holograma ou morte, né? E o ponto é que a palavra morte está atrelada a um fim e não a um novo começo. Não uma transformação, exatamente. Então, quando a gente entende que há uma transformação, que tudo é memória, tudo é informação, tudo é registro e que nada se perde, tudo se transforma, a gente começa a entender esses processos de uma forma mais natural e se desapegar mais fácil e entender as fases que cada um tem na vida. Todo mundo tem aquele amigo de infância que não é mais. Todo mundo tem aquele ex ou ex-namorada, ex-namorado. Todo mundo tem aquela fase que fazia alguma coisa e mudou. E essas mudanças, muitas vezes, né, são passadas de forma automática. A morte não. A morte é uma coisa que precisa ser vivenciada e não é automático. Entende? Por isso que ela trata isso com mais choque. Quando eu estou tendo uma transformação emocional, consciencial, de forma imperceptível ou automática, eu não sinto e não consigo realmente desenvolver a transformação. Então eu desenvolvo, por exemplo, ansiedade, eu desenvolvo problemas emocionais, eu desenvolvo um monte de coisa que vai acumulando. E chega uma hora que desenvolve uma coisa no corpo, né? Uma transformação no corpo legítima, para que eu sinta a dor e comece a entender o processo. A morte não. A morte é um processo legítimo e de transformação obrigatória. Então a transformação do desapego, a transformação do se ajudar, porque promoveu de fato, no caso do Tisco, uma mudança. As pessoas começaram a se preocupar umas com as outras, né? Então se ajudaram naquele momento de dor. O sistema se ajuda, né? E cada um tentou achar a resposta, tentou confortar o outro de uma forma digna, de uma forma alimentadora, coisa que às vezes no dia a dia uma família deixa de conversar. Agregadora, talvez, né, fosse a palavra. O X da questão é fazer as pessoas entenderem que toda transformação,
toda a transformação, dentro desse paradigma de terceira dimensão, uma dimensão evolutiva que nós estamos vivendo, é que toda transformação é positiva. Toda transformação é positiva. Se você não consegue ver o lado positivo disso, aí é porque alguma coisa está errada na forma com que você percebe a sua realidade, com que você percebe a informação. Se nada nesse universo se perde, tudo se transforma, por que a gente não consegue ver a nossa consciência da mesma forma? É um efeito dominó, gente. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Um dominó vai batendo no outro até a hora que você percebe que a morte não é um fim. Nunca foi o fim e nunca será o fim. Indica apenas um novo recomeço, o início do novo ciclo. Que quanto mais for visto dessa forma, mais natural vai ser e mais benéfica vai ser essas mudanças, tanto para quem está num outro estado holográfico, quanto para quem ainda está vibrando na terceira dimensão. Eu queria falar um pouco disso, né, Tisco, como é que é isso, né? Porque uma coisa é a gente entender e saber isso, né? Outra coisa é sentir na hora, né, a perda, a falta da pessoa na nossa vida. Como é que foi isso para você, para tua família? No caso, na minha casa, eu não vou colocar que eu fui o que senti menos, porque fica até de um modo frio falar isso, mas acho que a percepção que eu tive, principalmente depois do desenvolvimento e de ler sobre, estudar, me fez entender que não seria exatamente o fim, como é colocado a morte. E entendendo isso, o sentimento muda? Muda. Fica mais leve? Sim, porque eu via meu pai às vezes chorar, minha mãe no telefone chorando, e eu ficava tranquilo, porque eu sabia que aquilo era necessário. Até porque, em um ponto de vista humano, ela estava internada no hospital e ela já não tinha mais movimentos. Então, de um ponto de vista humano, ela não ia sair daquele estado, então ela ia vegetar ali por um longo tempo até tudo parar. Então, pensando dessa forma, agregando as duas visões, ela foi de uma certa forma, uma coisa boa. Percebam, meus queridos, o quão profundo é a nossa programação. O nosso querido irmão Tisco, ele ficou com receio de expressar o sentimento real dele e ele ainda até se corrigiu. Não quero parecer que eu fui frio ou que eu soei de forma fria. Qual é o problema? E aí uma pergunta para vocês refletirem internamente. Qual é o problema em sentir alegria, em sentir felicidade, no caso dele, nessa passagem de uma pessoa que saiu de uma frequência densa, ela estava numa cama, não se mexia mais, e agora com certeza está sendo curada, está em um hospital, em uma colônia, aí sendo regenerada, tendo seus corpos regenerados. Qual que é o problema? Percebam, se nós tivéssemos uma caminhada espiritualista, estudando o espírito, comportamento, os seus desdobramentos, a sua existência, percebam, uma família que tem essa consciência de verdade, não existe essa separação. Eu sei que é muito difícil visualizar esse modelo, mas se é uma família ou amigos que tem essa consciência, fez a passagem. Vai passar por um período lá que ele vai ter que se regenerar e tal, mas a hora que tiver a mínima autoconsciência de onde está, já começa a se comunicar. Aqui, opa, ó, cheguei aqui, tá tudo bem aqui, tá tudo bem aí? Tá. Melhor do que você imagina, sabe aquela dorzinha que eu sentia no joelho? Quando eu pisava, aqui não tem mais, ó. Aqui, ó. É isso que tem que acontecer. Senão, vai ficar literalmente essa desinformação. O espírito chega do lado de lá, quer consolar o que está do lado de cá.
mas não consegue porque as faixas não tem ressonância. Ele já está vibrando um padrão de luz, você está aqui chorando. Como é que faz essa informação? Percebem, meus irmãos, como o buraco é mais embaixo, como a gente precisa resolver essas questões para a humanidade entender e sentir a existência do Espírito, que o Espírito é eterno, é uma informação que não se perde, só se transforma. Muito importante a gente resolver, como raça humana, resolver essa questão para a gente transcender alguns degraus que prendem a nossa evolução espiritual. Não vou nem dizer religiosa, porque nem todas as religiões acreditam na existência do Espírito, mas eu digo como espiritualistas. O estado de consciência, né? A gente tem a morte como eu disse, um fim de processo, um fim de tudo, a última linha, e em vez de ter a última mudança, talvez, desse estado, né? Então a Umbanda, o Espiritismo, ela traz uma visualização muito legal e que faz ingressar em um outro aspecto, né? Entender que somos espíritos. Sim. Com um corpo, e não ao contrário, um corpo com o espírito. Sim, e a visão da Umbanda ela é bem detalhista e ela explica os diferentes graus de evolução, né? Ela explica, claro, dentro do que nós, em nossa consciência, podemos entender. Mas ela vai desmistificando, né, que a criação é muito complexa, né? Não é simples assim, foi bonzinho, sobe, foi mal, desce. Não é assim que funciona. E a Umbanda, ela é bem detalhista, né, e desmistifica algumas coisas em relação a isso. Claro, dentro daquilo que a gente pode entender no momento, né? Não são as consciências de luz, os guias da Umbanda, que passam as mensagens equivocadas. É nós que não temos a capacidade de entender a magnitude da informação que é passada. Então, cada ser ele tem o seu tempo e o seu grau de evolução, né, em várias faixas. E quando você cumpre na faixa material a sua evolução, você entra no estado de mudança de holograma. E a mudança, desencarnação, por exemplo, na visão espiritualista, né, espírita e umbandista. E aí, para choque de muitos, não muda, né? Não muda o estado. Se você tinha um estado de falta de consciência aqui na Terra, quando você desencarnar, essa falta de consciência continua, a não ser que você mude o padrão vibratório, a não ser que você busque o conhecimento. E com as religiões espirituais, esse conhecimento começa a ser passado de forma homeopática pelos guias, até pela nossa condição de absorção, para que você tenha um posicionamento quanto espírito. Então, por exemplo, a avó do Tisco, ela teve a sua função na criação quanto carne, mas ela teve uma posição muito clara como espírito, até na desencarnação. Por quê? Porque o Tisco relatou aqui, aí eu passo a palavra para o Tisco, que quando ela desencarnou, a família começou a conversar mais. Não é? A família começou dos processos, as perguntas surgiram, teve um apego espiritual maior, teve um interesse. Eu sei que você já desenvolve há algum tempo, mas os seus pais, a sua irmã, as pessoas da sua família já tinham uma consciência espiritual, ou isso começou a nascer? Ou não mudou? Ela realmente surgiu, essa consciência espiritual. A minha irmã, ela começou a se interessar mais. A minha mãe fazia perguntas. O meu pai, numa questão assim, ele é mais fechado. Então não surgiam tantas perguntas. E não, no meu ponto de vista, eu não via um interesse. Mas sabendo que havia sim um interesse de ter essa compreensão. A minha mãe, ela fazia perguntas desse próprio, no fato que o Flávio falou, que é
o espírito não poder ter mais esse contato com pessoas que ainda se encontram na carne. Então, minha mãe chegou a perguntar se ficar chorando com pensamentos nela ou ficar chamando seria algo prejudicial. E eu procurei estudar sobre isso, ler algumas coisas para poder responder. E nesse caso, após a partida dela, realmente surgiu essas questões e a família realmente se uniu para tentar entender e adquirir essa consciência da partida do espírito. Muito bom. Então a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos com mais Umbanda Consciência. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Então estamos voltando com mais um bloco de Umbanda, Consciência e Juventude, falando, né, do luto e dessa dificuldade, né, que nós temos de lidar com esse sofrimento da passagem de um ente querido para um outro plano, né? E a gente sabe que, de uma maneira geral, as emoções que nós sentimos, as emoções básicas, né? Tristeza, mas também medo, raiva, alegria. Essas emoções a gente lida melhor com elas quando nós as reconhecemos em primeiro lugar, reconhecemos o estado de coisas que provocam uma emoção, como por exemplo, né, alguém faleceu, então a gente reconhece esse fato e a gente acolhe essa emoção que vem, né, de tristeza, por exemplo. Então, reconhecer e acolher parece ser um caminho para as emoções encontrarem um fluxo, né? Só que assim, quando a gente está falando de tristeza, de alguém que faleceu, na hora que a gente reconhece e acolhe, parece que a gente fica até mais triste ainda, né? Porque como se eu estivesse sendo obrigado a ver uma coisa que eu não quero, né? A reconhecer algo que eu não queria que fosse assim, que eu não estou de acordo. Então eu queria ver com o Tisco, o que você acha disso? Você acha que reconhecer e acolher a tristeza ajuda ou aprofunda a dor? Como que foi essa experiência para você? Eu acho que reconhecer que a parte do ciclo existe e que ele se renova conforme o tempo e evolução, eu acho que seria um ponto interessante. Mas a parte de acolher essa tristeza e falar que ela vai passar e vai ser rápido, eu acho uma forma meio equivocada. Porque a tristeza, ela realmente vai existir. Era uma pessoa que estava ali com você, que conversava com você e de repente ela não vai estar mais ali. Então aquilo realmente vai mexer com você. Então essa tristeza é um sentimento legítimo, que é o que a pessoa vai sentir mesmo, né? Isso. Então a gente vai ficar triste. Triste porque pela ausência, né? Vamos dizer assim. Sim, isso? A ausência e as memórias que você tem da pessoa sempre vão mexer. Mas aí vai ficar triste, vai continuar triste? Como é que isso acontece, né? Porque a vida continua e a gente vai vivendo outras experiências, não é? Eu acho que nesse caso vai da
das pessoas. Então eu posso ter um ponto de vista que seria: eu entendi, o ciclo se fecha para que outro se inicie. Como a minha mãe, ela foi a que sentiu mais, por ser mãe dela. E ela ter ainda esses lapsos de memória que fazem com que ela fique para baixo. Só que a consciência dela indica que ela teve uma elevação. Ali ela se fez presente aqui e cumpriu o que ela tinha que fazer enquanto na carne, e assim fez a partida. Então a tua mãe ela acaba sofrendo mais porque ela se lembra mais, né, dos momentos, ela traz, né, lembranças, ela acaba, vamos dizer assim, revivendo uma tristeza, né? Você acha que ela continua, vamos dizer assim, alimentando um pouco até poderíamos dizer alimentando um pouco essa tristeza através das lembranças, e que é uma coisa totalmente legítima, né? Lembrar-se de tudo que aconteceu, de uma vida, de coisas boas, coisas ruins, enfim, e se lembrar que, nossa, ela não está mais entre nós, não é? Então isso é legítimo, né? Ela lembrar e perceber tudo isso. E fica triste, né? Ela acaba ficando mais triste, você percebe isso. Não tem uma questão também religiosa que a gente pode pôr aí, que é a religião que explica esse processo pós-morte, né? Então, quando eu falo com um umbandista, é claro, respeitando todos os processos individuais, emocionais, a Umbanda tem um caminho de explicação do espírito. Quanto outras religiões, por exemplo, o catolicismo, não se aprofundou nisso. Os evangélicos não se aprofundam nisso. Então, eles criam um mundo totalmente doloroso, né? Porque você tem o inferno e o céu. Se você for uma pessoa boa, e boa segundo alguns padrões, alguns princípios, então boa porque venerou a Deus, boa porque, pagou o seu dízimo para a igreja, ou coisas do tipo, você foi para o céu. Ou você fica num descanso eterno até o juízo final, né? Então, essa questão de descanso eterno, de dormir eternamente e estar ali esperando alguém te julgar, isso é uma questão que causa uma dor, né? Quando, por exemplo, o espiritismo, através do Chico Xavier, através de algumas mensagens, da psicografia, promoveu uma comunicação e um entendimento do campo espiritual, do lado da faixa vibratória espiritual, onde os espíritos não estão como carne. E a Umbanda, ela traz uma questão do entender o espírito quanto carne também, né? O espírito que tem um corpo e não um corpo que tem um espírito. Então está um pouco relacionado a visão religiosa, a visão que se tem de Deus, né? Então, e do tempo. Quando você tem uma visão espiritualista, você entende que tudo muda, mas nada se perde. E também, pai, eu acredito que muitos dos equívocos estão baseados na forma com que nós nos relacionamos com os nossos sentidos e o fato deles não estarem tão aguçados como deveriam. Porque você dizer que uma pessoa que ela não vai mais estar lá, isso é uma ilusão. Os seus sentidos é que não conseguem mais perceber e interagir com essa consciência, que vai estar eternamente em algum lugar, em alguma faixa vibracional, tanto acima, abaixo, esquerda, direita, não importa. Você, como ser consciente, quando tiver com os sentidos apurados, você pode sim ir para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Meu conselho é, se por um acaso você quiser fazer um tour para baixo, vá com proteção. Para cima, você pode ir tranquilo, não precisa de crachá, não precisa de nada. Mas se for visitar alguém que esteja purgando, vá com proteção.
E ter um posicionamento espiritual é exatamente isso, né? É você entender o contexto, entender você como espírito, né? Então, você desenvolve aí os canais de comunicação de uma forma ampla, universal e legítima. Então é a sua mediunidade, é o canal de mediunidade que você acessa. Então, por exemplo, um dos primeiros canais que você aprende a desenvolver é o canal do sentido mediúnico. Então é perceber uma presença e tentar identificar o que aquela presença te traz. Se traz felicidade, se traz proteção, se traz alívio, se traz medo, entende? E o porquê que traz medo. E aí você começa a entender que existe um universo muito maior daquele que você consegue enxergar e é acostumado a perceber, porque isso é um fato. Nós somos acostumados a não perceber, né? A gente aprendeu a não perceber nada, né? Então o exemplo aí muito interessante é o exemplo do meu professor de física quântica, que fala: uma mãe vê um filho correndo em direção à parede, a mãe diz para o filho, e o filho não tem consciência do que é uma parede, do que é uma porta. A mãe diz para o filho: cuidado, filho, você vai bater a cabeça na parede. Sendo que consciências mais evoluídas, quando vê um filho em direção à parede, a mãe fala assim: filho, passe pela parede. E aí ela é condicionada a, quanto espírito, passar pela parede. Entende? Então é uma pequena historinha. Aí você tocou no ponto-chave de tudo, que pode parecer reincidente esse termo, né? E nós vamos falar ele muitas outras vezes, independente do tema, mas o que o Franz falou foi sistema de crenças. Sistema de crenças. Por que as pessoas não vivenciam o luto da forma positiva que ele é? Que ele tem um porquê, tem um significado na criação. Porque ela, no sistema de crenças dela, está lá que o luto é algo negativo, para sofrer, para você ficar ali sofrendo, chorando. E não só o luto, você não tem, por exemplo, pessoas que veem o amor como uma dor? Sim. Né? Música, por exemplo, você vê muitas músicas falando, nossa, e aí você pega assim, né? Você vê uma música que fala do amor, que deixou, que não existe mais, e aí você pergunta pro amigo seu: e essa música tá falando o quê? Tá falando de amor, tá falando, nossa, que música bonita. E na verdade isso tá falando de sofrimento, sabe? Então é uma questão de visualizar a coisa. E na relação do luto é também essa questão de visualização. Qual é o poder do espírito de entender o processo? Qual é o poder do espírito de desmistificar as crenças e ver além do que realmente é trabalhado? E aí, Tisco, em cima desse contexto, qual que é a sua crença? Você acha que existe um céu, existe um inferno, existe faixa vibratória, tem gente que morre para sofrer, tem gente que morre para virar anjo? Como que é essa... Papai do céu castiga. Papai do céu castiga. Como que é isso para você? Bom, eu passei 10 anos da minha vida no catolicismo. Até que chegou uma época que eu comecei a me perguntar algumas coisas que eu já não encontrava respostas ali, e foi onde meio que eu migrei por várias religiões. E dessa forma eu comecei a responder algumas coisas, como pra mim mesmo, antes de me tornar um bandista, eu já não acreditava mais no inferno em si, como é explicado no catolicismo. Pelo fato de que pessoas também já sofrem aqui em carne. E após isso ela teria, vamos supor que, como você falou, a pessoa tem que pagar o dízimo, ela tem que adorar a Deus para poder ir para um céu.
E ela não faz isso, ela já sofreu em terra, ela vai ter que descer e sofrer mais. Então, dessa forma, eu já não acreditava mais em um inferno. Eu chego, ainda não é tão claro para mim essa questão em algumas questões do desencarne, essa questão do espírito se elevar e propriamente dito um céu. Pelo fato que existem sim as faixas vibratórias, porém, se olhando pelo lado umbandista, nas faixas vibratórias e com o espiritismo, o kardecismo, a colônia, os tipos de colônia onde as pessoas podem ali sim adquirir uma consciência e até mesmo de uma certa forma, como cartas psicografadas, elas conseguirem o reencarne de uma forma planejada, como para ajudar uma pessoa. Então, para mim, ainda não é tão claro essa parte. Você tocou num assunto, num ponto muito interessante que volta um pouco para a questão que eu falei, as cartas psicografadas. Hoje em dia, por que uma consciência precisa de um médium para transmitir a carta para um familiar? Por que ele simplesmente não fala direto para o familiar? Porque os sentidos do familiar não estão tão apurados, não estão desenvoltos que nem o sentido do médium. E somado isso a dor, aquela dor equivocada, né, que os sentidos estão transmitindo, aí realmente fica muito, muito, muito difícil essa comunicação. Mas lembrando que todos os seres humanos têm um grau de mediunidade e a partir do momento em que você se livra das frequências negativas, dor, medo, sofrimento, automaticamente você ativa a sua glândula pineal, que é a antena de comunicação, vamos dizer assim, com os outros planos. É isso aí. Muito conceito, muita coisa legal é falada, é muito bom ter ponto de vista do médium, da Umbanda, do adepto, para que a gente possa, sim, criar uma linguagem inteligível para todos aqueles que vierem procurar a Umbanda, para todos aqueles que vierem procurar terapias espirituais, né? Porque a grande dúvida da humanidade em qualquer fase de transformação é o depois. E depois? E depois? Onde eu vou? E depois? O que eu faço? E depois? O que tem depois? Né? E quando a gente começa a se entender como espírito, a gente entende que, por exemplo, o ciclo do Sol e a Lua, a contagem de dias e a contagem de tempo, nada mais é do que o eterno agora. Então o eterno agora, ele diz para mim que eu sempre estou vivenciando o agora e o agora é consequência do agora, né? Então, se eu falo apegado em sistemas de contagem de tempo, o passado me gera uma consequência no presente, o presente no futuro, ponto final. Entende? Então, me posicionando como espírito, me posicionando como uma pessoa que está tendo uma experiência nesse holograma, nessa faixa encarnatória, nesse mundo, eu entendo que eu vivencio o eterno agora para me compreender como espírito e me conscientizar das transformações de forma ordenada e equilibrada. E aí eu começo a caminhar na Terra como um espírito e não mais como um rótulo, né? O rótulo do só o que eu vejo existe, só o que eu consigo tocar existe, só o que eu consigo sentir existe, né? E isso me faz respeitar o todo, isso me faz respeitar o ciclo, isso me faz ter um entendimento melhor de alguns processos, por exemplo, a morte. Então,
Vamos dar um breve intervalo, já já voltamos. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Então voltamos. Tisco, que dica que você pode dar para uma pessoa que está vivenciando esse processo? Você como médium, você como pessoa que já vivenciou, que te ajudaram a confortar, a se confortar, a fazer um entendimento melhor aí dessa passagem, desse luto. No meu caso, o que ajudou no entendimento foi o próprio estudo e também a questão de ter pessoas que tinham opiniões diferentes sobre a minha. Então, a conversa, ela ajudou bastante. Então, é uma questão de sentar realmente e conversar sobre o que está passando, como que está, e como reverter a situação para que o luto ele não se prolongue tanto e se torne uma coisa bem maior. Legal. E você teve uma pessoa que te orientou? Você procurou só dentro da Umbanda ou não? Você falou com outros religiosos? Como que foi isso para você? Na verdade, somente dentro da Umbanda. Pelo fato que é o contexto que eu sempre estudo. Então ajudou bastante e até a própria vivência, né? Isso ajuda bastante. E como eu falei, a convivência com opiniões diferentes. Isso também fez uma grande diferença. E hoje, se você pudesse dar um conselho para o ouvinte que está aí nos escutando, qual é o conselho que você dá para uma pessoa que está passando por esse processo? Seria desapegar da visão que a morte simplesmente é o fim, que aquilo termina ali e como já foi dito, a pessoa vai ter um sono eterno e isso provavelmente vai machucar bem mais a pessoa. Pelo fato que isso não ocorre, porque são muitas passagens, muitos ciclos, e isso pode interromper a pessoa na carne, entre aspas, corromper a forma de pensar dela. E isso pode até atrapalhar no entendimento. Entendi. Considerações, Flavinho? Minhas considerações é que o período de luto ele tem a sua importância, ele serve para serem feitas serem desligadas as conexões que vibram na frequência material, tá? Porque as outras conexões continuam vibrando. Eu estou falando das ligações feitas no plano material. O luto serve para que haja esse rompimento e para que você aqui possa seguir o seu caminho e essa consciência que foi para outra faixa possa seguir esse caminho nessa outra faixa. Então minha consideração final é: não quero ofender ninguém que faça isso, mas não montem altares para os entes queridos, não fiquem ancorando aqui no plano tridimensional uma energia que
pela própria criação já não tem que mais que estar aqui. Então façam uma oração quando sentir no coração, mas não fiquem fazendo altares, assim, verdadeiros assentamentos na casa para pessoas que já foram, porque esse não é a forma que a criação se manifesta. Então, um grande abraço para você, e passo agora a palavra para o meu querido irmão Paul. E você, Paul? Como que você consegue nos elucidar, até pelos processos de coach emocionais aí, na questão do luto? Eu gosto de me referir um pouco à natureza, né? E a gente pode aprender com os elefantes, né? Os elefantes, quando morre um elefante, eles realmente fazem uma reverência, né? Eles ficam ali um tempo, eles se dão conta de que aquele elefante foi embora, e eles têm um processo aí que dura um tempo, né? E da mesma forma pode acontecer que, ao passarem por aquele lugar onde o elefante morreu depois de um tempo, eles também fazem uma reverência ali, eles se dão conta, né, de que isso aconteceu. E da mesma forma nós podemos fazer isso, né? E o que eu tenho para dizer para vocês assim é que em nenhum lugar está escrito que quando morre alguém você tem que ficar sofrendo e você tem que ficar infeliz e você tem que chorar para o resto da vida, amém, né? Então é muito pessoal, cada um tem o seu prazo, o seu tempo, né? Reserve sim o seu tempo, aquele que você precisa, para chorar, para se entristecer. Se você não consegue ver a morte como uma passagem, mas sim como uma perda, né? Então você dedique um tempo a essa sua tristeza, mas saiba que isso não é para ser eterno, e que você pode sim sorrir, você pode voltar a viver, a vida pode continuar, porque faz parte da vida, né? Morrer. Faz parte do nascer o morrer. Então, em algum momento, sim, desapegue-se disso, né, dessa tristeza, e encontre novamente a sua felicidade, a sua razão de viver, a sua alegria, porque você está aqui, tem muitas pessoas ao seu redor, vai chegar o seu momento também de ir embora, mas não é agora, né? E alguém vai primeiro, outros vão depois, e tudo simplesmente perfeito, porque faz parte da criação. Eu posso dizer que para um bandista começar a abordar essa questão não mais tanto na linha do medo, mas sim da linha do entendimento, do amor, da consciência, né? E do amor, né? Porque toda faixa vibratória... E da libertação, desculpa interromper, sim, mas da libertação. Sim, com certeza. Não interrompe, acrescente. Muito bom. E do amor, porque cada faixa vibratória, e aí é uma questão de rótulo, toda faixa vibratória tem o seu aprendizado, tem a sua vivência e tem o seu amor. Então, não fique imaginando que aquele ente querido que talvez fez algumas coisas, está nessa ou naquela faixa vibratória. Não crie, você é um bandista, não crie o seu inferno, né? Porque não adianta nada fazer que nem o Tisco, sair de um contexto de céu e inferno, de uma religião, por exemplo, católica, que não abordou esse aspecto da vida, né? E eu, um bandista, criar o meu próprio inferno, né? Criar o minha próprio algoz. Então, entender que cada faixa vibratória existe para que cada um possa se graduar no seu tempo. E o luto é uma questão de tempo, é uma questão de desapego, é uma questão de transformação. E a transformação, por incrível que pareça, é mais intensa naqueles que ficam. A transformação do apego ou a transformação do amor incondicional. Acho que quando você perde um ente querido, você começa a entender algo sobre o amor incondicional. Ele está aqui, mas independente da condição que ele esteja, encarnado ou desencarnado, eu amo, e a memória dele é guardada com muito carinho, com muito amor. E eu não me importo, e aliás, eu não rotulo
o grau evolutivo dele, porque embora a gente tenha muitos conceitos, a gente tenha muitos princípios, não dá para quantificar isso de forma segura e precisa. Mas o melhor que a gente tem a fazer é entender que esse processo existe, está aí, faz parte, é por isso que nós estamos, e o desapego é necessário. Tisco, foi bom participar do programa? Sim, eu agradeço o convite. E também faço o convite pro ouvinte mandar também a sua questão, até mesmo a sua história, e quem sabe também estar aqui no meu lugar no futuro. Nós te tratamos bem aqui nos nossos estúdios, Tisco? Claro. Muito bom, então fica aí o convite para você, querido ouvinte. Mande o seu e-mail aqui para o Instituto Social e Cultural Plenitude, conte aí o seu caso, o seu problema, e mediante, claro, uma entrevista prévia, você pode vir até o nosso programa e nós discutirmos aí o seu problema, criar formas de atuação, ferramentas, enfim, para promover uma conscientização e um estilo de vida melhor, mais harmonizado, mais em sintonia com os nossos queridos orixás. Isso aí. Quando que é o seu desenvolvimento aqui na casa, Tisco? Às terças-feiras, às 8 horas. Isso aí, às terças-feiras às 8 horas nós temos desenvolvimento de Umbanda. Nessa sexta-feira, trabalho de baianos, muito bom. E no sábado teremos aí a presença do nosso querido irmão Adriano Camargo, trazendo uma consciência sobre as ervas, rituais com ervas, o banho, trazendo isso para uma ferramenta mais efetiva dentro da Umbanda. Tá certo? Yoga, Flávio? Yoga às quintas-feiras, começando às 8 horas da noite, a nossa prática de Hatha Yoga. Aqui nós acreditamos que o corpo físico ele é uma peça importante do processo mediúnico, então você tendo consciência corporal, o seu veículo mediúnico ele está mais refinado, você pode ser um médium, não só um médium, né, mas um ser humano mais equilibrado. Então, quer se reconectar com a sua consciência corporal, vem aqui ao Instituto Social e Cultural Plenitude, Rua Dr. Sérgio Meira, número 41A, às quintas-feiras, para fazer uma aula experimental de Hatha Yoga e perceber como o seu corpo físico é capaz de muito mais do que você imagina. E você está com um projeto novo aqui no Plenitude, né? A gente está com um projeto novo, né? Sim. Vamos fazer o convite? Vamos, a partir da segunda quinzena agora do mês de agosto, mais precisamente na segunda-feira, dia 17, nós vamos dar início ao nosso ambulatório de Reiki. Então, se você sente que precisa de uma aplicação de Reiki, precisa experienciar essa energia, deixar ela atuar em você, mas um tratamento, uma sessão de Reiki fica um pouco fora do seu orçamento, uma vez por semana, às segundas-feiras, nós vamos ter o nosso ambulatório de Reiki. Basta você vir até cá. Se tiver condições de colaborar com a energia de troca, trazer 1 quilo de alimento ou uma peça de roupa. Se não estiver em condições, traga a sua divina presença Eu Sou para o nosso espaço e você vai ser bem tratado, vai ser atendido com a energia vital universal Reiki e com certeza vai sair melhor do que chegou. Caso a pessoa não possa vir até o Instituto Social e Cultural Plenitude, mande por e-mail o nome da pessoa para receber a energia Reiki. Nós vamos ter também um reikiano enviando o Reiki à distância, tá? Então, além dos atendimentos presenciais, nós vamos às segundas-feiras, nesse horário, né, das 8 às 9, nós vamos estar enviando o Reiki à distância, e aí você pode enviar o nome da pessoa, claro, com a situação, o caso, para o e-mail aqui do Instituto Social e Cultural Plenitude, e a pessoa vai fazer parte aí dessa corrente, desse fluxo da energia vital universal. Lembrando que o e-mail é núcleoplenitude@gmail.com, núcleoplenitude@gmail.com.
Então você, nesse e-mail, se quiser informações sobre terapias, nós temos coach, nós temos terapia de realinhamento energético, reiki, temos oráculos, enfim, um grande leque aí de terapias para que você possa se sentir melhor, se posicionar contra o espírito. Lembrando também que agora dia 10 nós teremos a segunda palestra com relação ao sacerdócio e teologia de Umbanda. Então você que se identifica, vamos trazer esse universo, esse conceito e formar uma consciência sacerdotal dentro do que a gente acredita ser o sacerdote de Umbanda. Então fica aí a partir das 20 horas, dia 10, segunda-feira, a partir das 20 horas, teremos a segunda palestra. Estamos formando turma, então a partir da terceira palestra teremos aí uma turma formada e começaremos aí o desenvolvimento teológico e sacerdotal de Umbanda. Tá certo? Então, um grande axé para todos vocês. Até o próximo programa. Agradeço a todos aí que nos escutaram. E axé, namastê. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.